Obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço a Andep pelo convite, especialmente Guilherme, meu colega aqui de departamento. Cumprimento a todos meus colegas de mesa. E pensei numa exposição que pudesse tentar articular uma possível agenda de pesquisa, dado que isso aqui é um seminário de pesquisa, pós-graduação em Direitos Humanos, me parecia fazer sentido tentar pensar em possibilidades de agenda de pesquisa que colocassem o tema das alternativas à prisão em seu centro, né? E, portanto, é nessa linha que eu vou fazer a minha contribuição para o nosso debate. Eu gostaria de começar fazendo uma constatação que é uma constatação óbvia, mas ela é importante, me parece, pela sua obviedade, pelo que a obviedade denuncia. Muito provavelmente, nós todos que estamos aqui nessa mesa, ou quaisquer outras pessoas que viessem aqui falar, começariam suas falas alertando para o fato de que a prisão é algo ruim, e de que a prisão é um mal, e que, enfim, estamos tentando nos desvencilhar da onipresença da prisão no rol das respostas penais que nós somos capazes de oferecer aos problemas que o direito penal tem de enfrentar, e assim por diante. Este é um tema sobre o qual nós conseguimos, num campo tão debatido, polêmico e duvidoso como o direito à segurança pública, atingir uma incrível unanimidade, né? Me lembro, no caso do Mensalão, em um momento daquela novela interminável, deu o Supremo Tribunal Federal para falar sobre a qualidade das nossas prisões. E aquela celeuma terrível que foi aquele julgamento, com as pessoas, né, os ministros, uns subindo nos pescoços dos outros, cedeu lugar, de repente, a um consenso de que, de fato, as prisões eram muito ruins, mas, enfim, paciência era o que a gente tinha. Esse consenso em torno da má qualidade das prisões, entretanto, não é capaz de se reverter em uma política de efetiva substituição da prisão por algo que possa ocupar o seu lugar, seja no rol das penas, seja no rol das medidas processuais, que tem na prisão também um elemento muito central e muito importante, como a pesquisa que o Almir mostrou ali. E isso me parece algo importante para uma agenda de pesquisa no tema, porque diante de um quadro tão consensual e tão óbvio, a constatação de que nós somos incapazes de superá-la adequadamente denota que para nós falta alguma coisa. E faltam talvez dados, talvez conceitos, ou talvez as duas coisas ao mesmo tempo, né? A partir dessa constatação, acho que é possível a gente tentar traçar dois caminhos e duas alternativas diferentes, mas alternativas aqui pensadas a partir do ponto de vista que é aquele que eu posso oferecer. Eu sou bacharel em Direito, tenho mestrado em Direito, doutorado em Direito, dou aula de Direito, portanto, meu ponto de vista é um ponto de vista jurídico, né, que reconhece ao mesmo tempo a importância, mas também as minhas próprias limitações de falar sobre coisas que podem muito melhor ser reportadas por gente como o Almir, como o Fernando, como a Ana Lúcia, que trabalham nessas outras áreas que podem oferecer, e todas têm de oferecer contribuições importantes para essa discussão, né? Portanto, a minha ideia aqui é a ideia de como o direito pensa a prisão e do porquê que o direito não consegue oferecer uma resposta satisfatória para essa constatação dos defeitos da prisão. Falando aqui, portanto, no juízo jurídico e na instituição que na minha opinião, a instituição jurídica absolutamente central para a resolução desse problema, que é o judiciário, e especialmente a figura do juiz, porque quem está preso ou está preso porque um juiz mandou prender, ou continua preso porque um juiz não mandou soltar. Se a pena é aplicada, a pena aplicada é uma pena de prisão, foi o juiz que deu a pena. Se ela foi substituída, foi o juiz quem substituiu, né? A centralidade da figura do juiz e da maneira como o juiz, o judiciário, por consequência, faz uso daquilo que o direito e os juristas conseguem fornecer para ele como um conceito, como alternativas interpretativas na consecução desse objetivo de substituição à prisão, portanto, para mim, é absolutamente central, né? Eu acho que existem dois caminhos possíveis para uma agenda desse tipo. Um primeiro caminho é o caminho que eu chamaria de um caminho institucional empiricamente acessível, né? Acho que o IPEA, muito do que o IPEA faz é exemplar desse esforço de tentar coletar
os dados que talvez faltem para que a gente tenha condição de saber o que nós podemos ou não podemos pensar como alternativas que sejam alternativas viáveis à prisão, alternativas que consigam ir além de um dispositivo legal para o qual um juiz, como o Almir muito bem lembrou na fala dele, não confie, porque eu não sei como aquilo vai ser fiscalizado. Por exemplo, eu li uma pesquisa recentemente justamente sobre, era um trabalho com entrevistas de juízes de execução, juízes criminais, não todos de execução, e que perguntavam aos juízes por que as penas de prisão continuavam sendo penas tão importantes, se o direito penal era cada vez mais empenhado em oferecer alternativas, inicialmente no âmbito da prisão como pena e, mais recentemente, como medida processual cautelar. Por que ainda assim as pessoas continuavam, enfim, sendo presas e presas e presas, e era tão difícil superar esse círculo vicioso? E a resposta de quase todos eles foi: eu não tenho nenhuma confiança na capacidade do Estado de fiscalizar o cumprimento efetivo dessas medidas que sejam medidas alternativas à prisão. Acho que isso ficou também muito evidente na fala do Almir e na pesquisa que ele mostrou. Ele especificamente mencionou um exemplo disso. Existe, portanto, um dado que é um dado institucional que coloca na mão de um órgão que tem, em relação a essa instituição, uma confiança maior, a prisão eu estou mencionando, uma confiança maior do que as outras, que faz com que aquela pena continue sendo central, não só na maneira como a gente concebe, teoricamente, o direito penal, mas como a gente recorre a ele numa situação de necessidade. E é mais ou menos natural que isso seja assim, porque faz 200 anos, pelo menos 200 anos, que as instituições materiais do Estado brasileiro, mas acho que isso um pouco por toda parte, são pensadas como sendo o seu objetivo aparelhar o universo prisional do Estado. Assim como o dia que o Brasil tornou-se independente, a administração tributária brasileira teve que correr para construir uma pesquisa muito interessante de uma professora da Unicamp sobre isso. Quando o Brasil se torna independente, todo o aparato tributário brasileiro era focado nos portos. Vinha de um sistema mercantilista e o controle era feito todo ali. Quando você precisa fazer tributação interna, você não tinha instituição, você não tinha fiscal que percorria as cidades, você não tinha tributos que pudessem ser lançados para esta outra realidade. Foi preciso construir um aparato institucional tributário que fosse capaz de dotar o direito tributário da possibilidade de oferecer este caminho como um caminho materialmente efetivo e uma alternativa real. No campo do direito penal, isso ainda está por se fazer, porque o histórico que a gente tem de investimento institucional ainda tem a prisão como um centro. E talvez uma alternativa a isso seja a gente conseguir pensar mecanismos de viabilização do ponto de vista do olhar do juiz para que essas outras medidas tornem-se medidas alternativas. Como é que isso é feito? Existe uma discussão paralela a essa, que eu também acho que é ilustrativa em termos de uma agenda de possibilidades de estudo, que é a discussão sobre a gestão do processo. O problema das alternativas à prisão é, em grande parte, um problema de gestão da pena. E a pena é gerida por instituições que nós, do direito, muitas vezes, não conhecemos também, porque isso, por exemplo, não faz parte do rol de estudos de uma faculdade de direito. Eu, quando estudei aqui, estudei, no máximo, lei de execuções penais, porque fiz uma optativa sobre isso no 5º ano, mas, em muitos casos, muitas instituições, nem mesmo a lei de execuções penais, cobrem adequadamente com os seus alunos. Esse universo da execução da pena é um universo um pouco distante do cotidiano do jurista, porque ele já é muito administrativo. A judicialização das execuções penais é algo que, do ponto de vista da história da nossa cultura jurídica, é algo relativamente recente. Não é algo que está tão voltado no passado, e o peso da história das ideias é muito forte em um campo como o do direito.
existe um outro diagnóstico, que é um diagnóstico muito comum no direito, que é de que o processo é lento. Vocês já devem ter ouvido falar disso. E as pessoas costumam colocar a culpa da lentidão do processo sempre na quantidade de recursos que nós temos, que, enfim, é uma alternativa, é uma hipótese, mas não é a única, e não sei se ela é a melhor. Tem uma pesquisa que foi feita por um colega meu, aqui de USP, que hoje está na Faculdade de Direito de Ribeirão, mas que era da FGV, quando eu fui da FGV, que, se eu não me engano, contou, inclusive, com a participação da professora Ana Lúcia, que é o Paulo Eduardo Alves da Silva, que era uma pesquisa sobre a lentidão do processo pensada a partir da gestão do cartório. O processo anda ou não anda em cartório, né? Eu não sou advogado, eu sou professor de dedicação exclusiva. Quando eu fui advogado, um dos lugares que eu frequentava era o Fórum de Pinheiros, e o Fórum de Pinheiros tinha 2 varas, primeira vara civil e segunda vara civil, que tinham a mesma competência, faziam a mesma coisa, a mesma quantidade de funcionários. A primeira vara de Pinheiros era fantástica. Tudo andava muito bem, tudo era muito organizado. A segunda vara de Pinheiros demorava 4 meses para eles localizarem os autos. E falarem, quem é do direito já ouviu essa frase, doutor, está na juntada. Se tirar da pilha para o senhor ver, não sei onde é que isso vai parar depois, né? Era claramente um problema de gestão, de capacidade que tinha a autoridade responsável por aquele cartório, que é o juiz, que pode assumir com mais ou menos importância essa tarefa, né? Pode constituir uma eminência parda lá, que seja o chefe do cartório, a chefe de cartório, e ele não se envolver com isso, ou pode ser uma pessoa mais ativamente engajada nisso, que fará com que aquilo funcione melhor ou funcione pior. E a inteligência da pesquisa do Paulo, da Ana Lúcia, foi justamente perceber a importância dessa dimensão da burocracia material da gestão do processo e lançar um olhar sobre ela que pudesse fornecer dados que nos soubessem, pelo menos, do que nós estamos falando quando nós discutimos morosidade do processo do ponto de vista da administração da justiça. Isso que o Almir mencionou, da inexistência de dados nos tribunais de justiça sobre as coisas mais elementares da gestão de uma pena, é indicativa de como nós, do direito, somos desatentos a essa importância. E essa desatenção reclama o investimento de investigação e de produção de dados, para os quais instituições como o IPEA ou pesquisadores como os senhores e as senhoras são, enfim, a mão de obra mais importante, né? Então, este é um primeiro ponto em que eu acho em que a possibilidade de pensar alternativas à prisão seria enormemente ajudada por um investimento, um esforço concentrado de pesquisa, produção de informação sobre gestão da pena, que é algo sobre o qual nós ainda somos muito carentes. A segunda também toca com um ponto em que o Almir falou, né? Se o primeiro problema eu chamei de problema institucional, empírico, necessitando de coleta de dados, existe um outro problema que eu acho que é um problema teórico e conceitual, né? E, olha só, eu acho que se mostra até no título da mesa. Alternativas à prisão é diferente de alternativa ao direito penal. Por quê? Porque o direito penal é uma instituição, assim, uma prática humana fantástica, né? Eu costumo compará-la à Igreja Católica na sua capacidade de receber críticas e internalizar aquelas críticas em seu favor. Tem uma livraria aqui na José Bonifácio, que é a livraria Vozes, que é, né, de Petrópolis, uma editora franciscana, que é de, enfim, Vigiar e Punir, acho que ainda é da Vozes, e eu tenho um cafezinho gostoso lá. E eu sempre tomo café lá e eu fico, né, circulando, olhando os livros. Eu vi um livro lá esses dias que era Nietzsche, o Pensador Cristão. Enfim, que é uma capacidade incrível, né, de você internalizar as críticas que você sofre e ressignificá-las em seu favor. O direito penal faz isso com alternativas à prisão, porque todo o discurso de que a prisão é uma coisa ruim foi capturado pelo direito penal. Porque quando a gente pensa alternativas à prisão, a gente não pensa alternativas ao direito penal. A gente pensa como o direito penal pode oferecer coisas que são diferentes da prisão, sem que ele deixe ser o direito penal e continue interferindo
talvez tenha uma conotação excessivamente negativa, mas agindo do jeito como ele, direito penal, age, e a partir das instituições com as quais ele, direito penal, sempre há polícia, juiz, promotor, administração penitenciária, ainda que aplicando por meio de um juízo que é sempre controlado pelas pessoas que são formadas nessa cultura das instituições penais, de onde a pena vai incidir e de onde ela não vai. O discurso de alternativas à prisão não é um discurso que enfraquece o direito penal, é um discurso que fortalece o direito penal, porque ele municia o direito penal de um rol cada vez mais diversificados de instrumentos de atuação que o permitem mostrar-se como candidato ótimo para resolver os nossos problemas, desde uma briga de vizinho até um caso grande de corrupção, enfim, casos sérios de violência e assim por diante. E isso traz por contrabando para essa grande esfera de atividades nas quais a pena não é desejada, toda essa lógica que é uma lógica própria do direito penal, que é uma lógica de desempoderamento da vítima. Porque ninguém me convence de que no direito penal a vítima não é mais do que um objeto do crime. A vítima é objeto do crime. O sujeito ativo do direito penal no lugar da vítima é o Ministério Público, mas a vítima é um objeto do delito, né? Uma supressão autoritária do conflito no lugar de uma resolução que efetivamente procure identificar o problema e levá-lo a uma composição que seja mais efetiva. Enfim, o direito penal é essa instituição que tem um leque variado de recursos, uns mais intensos, outros menos intensos, mas que funciona sempre com essa lógica de cima para baixo, né? Essa lógica top-down. E talvez, para muitas situações, nós devêssemos conseguir pensar em coisas que funcionam por uma outra lógica. Na palestra de hoje à noite, não sei se essa será propriamente objeto da palestra, mas, enfim, muito do que eu estou dizendo aqui é diretamente inspirado por aquilo que o Álvaro Pires chama de racionalidade penal moderna, né? Que é um jeito em que a nossa mente foi capturada e foi doutrinada a pensar sobre problemas penais que nos oferece muita dificuldade de pensarmos alternativas. E isso é empobrecedor, para além das diversidades das penas. Eu faço, de vez em quando, um teste com os meus alunos, eu dou aula de primeiro ano, de uma matéria que é Introdução ao Estudo de Direito. E aí, em algum momento, né, a minha formação é em História do Direito, e a história é sempre um saber desnaturalizador, ou, enfim, sempre. Uma das coisas que a história pode fazer é desnaturalizar as coisas. E tentando mostrar para os alunos, tem uma parte do curso de ED, para quem é de Direito, já deve ter passado, que é a divisão entre Direito Público e Direito Privado, né? E as disciplinas que existem dentro de cada um. Quando você chega para um aluno de primeiro ano e pergunta assim, qual é o ramo do direito responsável por manter a paz? O aluno vai te responder assim, o aluno perspicaz, ele vai falar, depende. Paz interna ou paz externa? Você fala qualquer uma, escolhe aí. Paz externa é o direito internacional público. E paz interna? Paz interna é o direito penal. Se você fizesse essa mesma pergunta, talvez há 250 anos, para um jurista, ele ia achar aquilo tão estranho quanto se você perguntasse hoje para um médico qual é o ramo da medicina responsável por manter a saúde. Você vai falar o quê? Seria tão impensável quanto a gente perguntar para um médico, hoje, qual é a área da medicina responsável por manter a saúde. O médico vai falar, como assim? A medicina como um todo é responsável. Não tem cardiologia, porque eu estou com uma dor aqui, dermatologia, porque eu estou com uma verruga esquisita num lugar estranho. Não tem, né? A
medicina como um todo funciona como o objetivo da paz deve ser um objetivo compartilhado por todos os ramos do direito e não arrogantemente assumido por uma área do direito particular que, enfim, tem suas vantagens, mas tem enormes limitações no lugar de todas as outras. E é um pouco isso que a gente faz com o direito penal quando a gente localiza todo o problema da consecução da paz e da resolução de conflitos dentro, ou preferencialmente dentro do direito penal, que eu acho que é algo que se reforça quando a gente pensa nas alternativas à prisão como medidas penais ou processuais penais de alternativa à pena de prisão ou a medidas cautelares de caráter prisional, e não em maneiras de conceber estratégias de obtenção de paz social, porque, no fundo, essa é a missão última que o direito penal invoca para si, por instrumentos exclusivos do direito penal. Esse eu acho um principal problema. E esse é um problema de caráter, enfim, com isso eu termino, esse é um problema de natureza teórica. Essa é a maneira pela qual a gente escolhe a porta de entrada pela qual nós atribuímos significação e possibilidade de debate a este universo de problemas que a gente aqui, inclusive nesta mesa, associa ao direito penal e as alternativas que o direito penal dá à prisão penal. Enfim, acho que essas são duas agendas possíveis de investigação e de reflexão dentro deste tema. Mais uma vez eu agradeço a Andep pelo convite, agradeço a todos os meus colegas de mesa e estou à disposição de todos e todas para o debate posterior. Muito obrigado.